palavra de Deus fala a respeito do crescimento espiritual e também fala a respeito das fases distintas do crescimento. Minha pergunta: você já sabe em que fase se encontra? Você já sabe o que te aguarda depois? Nós vamos conversar a respeito disso nos próximos minutos. Fique comigo. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A palavra de Deus nos apresenta a salvação como um processo. Obviamente, há um começo, há uma experiência única, instantânea, singular de conversão, há um alvo a ser alcançado um dia no futuro, mas há também um caminho que trilhamos, desde que começamos, passando pela porta até chegar ao alvo. E esse é um trajeto onde nós falamos de progressão, de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento na fé, crescimento no amor, crescimento nas obras. Nós precisamos entender que há um crescimento para a salvação. E que esse crescimento, como diz a palavra do Senhor, ele precisa ser desejado ardentemente. Eu me lembro quando criança havia algumas coisas que me faziam querer crescer. Uma delas era imaginar que eu poderia tirar a carteira de motorista e dirigir. Outra delas era imaginar que um dia eu poderia então trabalhar e ter dinheiro para fazer o que eu queria. Havia algumas boas motivações e algumas muito insignificantes para se desejar o crescimento, mas de alguma forma existia um anseio. E acredito que quando nós conseguimos mensurar o que nos aguarda depois do crescimento, é mais fácil cooperar com Deus no que diz respeito ao desejo de crescer. Nas semanas anteriores falamos de uma herança que está à disposição dos filhos. Abordamos aqui também a ideia de que a maturidade é o acesso para essa herança e que sem maturidade nós não vamos desfrutar da herança extraordinária. E o propósito dessas mensagens anteriores foi despertar em nós o anseio de crescer, mas nós temos que entender a dinâmica do crescimento e as suas fases. Então aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito de sermos crianças recém-nascidas. A experiência do novo nascimento fez com que espiritualmente fôssemos gerados. E a Bíblia nos compara, estabelecendo um paralelo das fases do crescimento natural com as fases do crescimento espiritual. A Bíblia nos compara, logo depois da conversão, a crianças recém-nascidas. Essas crianças estão numa fase que requer todo um tipo de cuidado. Por exemplo, uma criança, ela não se locomove, ela precisa ser carregada. Ela não tem capacidade de produzir o seu próprio alimento e ela só suporta um tipo de alimento específico, tanto que ele está falando sobre desejar o genuíno leite espiritual. Nós precisamos entender que cada fase, e a Bíblia fala de mais de uma fase, ela tem uma dinâmica, ela tem necessidades, ela tem toda uma transição. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Efésios, no capítulo 4, a respeito de outros estágios. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, começa a falar que Deus estabeleceu na igreja, já lá no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. No versículo 12 ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos os santos, os que se converteram, precisam de aperfeiçoamento, precisam de crescimento. Então ele diz, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra edificação, embora a gente use talvez mais ela no contexto de uma construção civil, ela fala também de algo que cresce, um prédio que vai se desenvolvendo, ganhando corpo e expressão. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Varonilidade é o estado de ser varão ou de ser homem, de ser adulto. A NVI traduziu a perfeita maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em termos espirituais, a Bíblia diz o limite de crescimento, a fase maior que podemos alcançar é quando nos conformamos com a estatura de Cristo, com a reprodução da imagem dele. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia fala de um crescimento e que precisamos, espiritualmente falando, crescer em tudo.
O que é esse crescimento espiritual? Se somos comparados a meninos recém-nascidos, a crianças recém-nascidas, logo depois da conversão, por outro lado, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para não ser mais como meninos. A palavra aqui traduzida no original grego, traduzida como menino, é a palavra népios. Ela fala de um infante, de uma criancinha. Ele diz, nós não podemos ser meninos para sempre. Nós não podemos permanecer na fase de maturidade para sempre. Por quê? Porque essa fase nos coloca suscetível ao engano. Então, ele fala da artimanha de homens que, com astúcia, querem induzir ao erro. Quando você olha para uma criança, ela precisa, obviamente, ser protegida porque ela não tem a capacidade de se defender, ela pode ser enganada. Os Estados Unidos tem uma cultura muito forte, que aqui no Brasil ainda não é tão forte, pelo menos não em todas as famílias, de orientar as crianças dizendo, não fale com estranhos, não fale com estranhos. Qual é a preocupação deles? Porque um adulto pode chegar com uma conversa, com um presente e facilmente enganar uma criança. A pergunta é, será que muitos de nós não estamos sendo justamente enganados, induzidos ao erro, porque nos falta a maturidade? O texto está nos mostrando que sim. Alguém que é apenas uma criança, ele pode ser levado pelos ventos de doutrina. Mas ele fala de uma outra fase, e essa outra fase é a varonilidade. É o estado de homem feito, ou de adulto, podemos assim dizer. E quando reconhecemos essas fases, reconhecemos que cada uma delas também tem as suas próprias características. Podemos citar, além do ensino de Pedro, que fala do menino recém-nascido, além de Paulo, que fala de uma criança e de um adulto, podemos ainda citar as declarações do apóstolo João. Em 1 de João, no capítulo 2, a partir do versículo 12, nós lemos o seguinte, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele está falando que uma casa tem os filhinhos. A palavra traduzida aqui como filhinhos, teknion no grego, fala de uma criancinha. É um filho pequeno. Está falando de alguém que não tem maturidade. Ele diz, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Todo o nível de conhecimento que o filhinho, o novo convertido tem, é que os pecados dele foram perdoados. Para os pais ele diz, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Porque o conhecimento completo de Deus, o conhecimento maduro de Deus, não pode ser vivenciado, pelo menos não em níveis profundos pelas crianças, e sim pelos adultos, que aqui ele chama de pais. Mas ele também introduz uma outra categoria. Já não é o recém-nascido, já não é a criança que, embora andando, falando, tendo uma capacidade já mínima de comunicação, ela não tem maturidade. Ele fala agora dos jovens. Quem são os jovens? Talvez ainda não tenham toda a maturidade e experiência e sabedoria que alguém com mais idade tem, mas já tem a força bruta. Eles têm o mínimo de entendimento. Isso nos fala de uma fase completamente diferente. Hoje em dia nós já não pensamos dessa forma, mas na antiguidade as pessoas geravam mais filhos para que tivessem mais força de trabalho na casa para garantir o sustento de toda a família. Hoje em dia nós pensamos com a mentalidade inversa. A gente ouve casais dizendo, não posso ter mais filho porque custa muito. Mas essa mentalidade de cooperação que existia nas famílias de antigamente, não, os filhos vão nos ajudar a cuidar dos outros filhos. Os filhos mais velhos cuidam dos mais novos. Retratam estágios que nós deveríamos viver na vida espiritual. Quem já saiu do estágio de um recém-nascido, deixou de apenas ser criança, precisa entrar agora nessa fase onde tem força de trabalho, onde tem capacidade de cooperação, onde ajuda a família, onde ajuda a cuidar dos mais novos, onde ajuda para que o projeto familiar maior funcione, que é nada mais, nada menos do que a grande comissão que nós temos. A fase da juventude é uma fase de vitória, não é uma fase de dependência, já é uma fase onde os traços de interdependência com o resto da família vão surgindo e é uma fase de vitória. Mas cada um deles é marcado por características específicas. Assim como você vê uma criança que entra naquela fase de se tornar tagarela e falar demais, nós percebemos espiritualmente onde alguém pode estar pela quantidade que fala e pela importância do que fala. Assim como a gente olha para um adolescente, e eu lembro quando eu estava na adolescência, meu pai dizia isso, obviamente eu discordava, mas hoje olhando com os olhos da maturidade eu vejo isso. A adolescência é uma fase onde a gente acha que virou adulto, que já sabe, que quer medir força com os pais, quer falar de igual para igual, tem dificuldade com respeito à autoridade. Há alguns que estão na adolescência espiritual.
Todos esses estágios são nos apresentados num verdadeiro paralelo. Mas quando a Bíblia nos remete a essa comparação, ela quer que a gente pense, do estágio de menino recém-nascido, eu preciso ir para aquela criança que já tem um pouquinho mais de autonomia. Depois eu preciso alcançar essa juventude para finalmente alcançar a fase madura, que é quando nos tornamos pais. É quando nós não somos apenas os filhinhos que têm que ser cuidados, mas nós ajudamos a cuidar de outros, por meio do discipulado, por meio de estender a mão, que é uma missão de todo crente, não apenas dos pastores. Cada um desses estágios terá as suas marcas e as suas características. E Deus não estabeleceu esse paralelo na palavra, nas escrituras, para que simplesmente a gente soubesse que isso existe e que é assim, mas para que a gente pudesse localizar em relação ao estágio onde nos encontramos. Eu quero finalizar citando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, onde lá nos versículos 1 e 2 ele diz: eu não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. Essa definição é importante. Ele diz: como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora o podeis, porque sois carnais. Ele está mostrando que o estágio da infância é um estágio de carnalidade, um crente que vive segundo a carne. Mas o estágio da maturidade é quando espiritualmente crescemos e agora nos movemos nos princípios espirituais